Fala pessoal, tranquilo, beleza? Hoje trago um vídeo sobre como reduzir a temperatura da placa de vídeo. Esse vai ser o foco do vídeo. Porém, eu queria trazer algumas outras coisas antes de falar especialmente da placa de vídeo que também influenciam e podem ajudar nessa redução de temperatura, tá? O primeiro que eu quero trazer, o primeiro conceito aqui que eu quero trazer é sobre a refrigeração do gabinete. O fluxo de ar do gabinete. O que é um gabinete que tem um bom fluxo de ar e o que é um gabinete que tem um fluxo de ar reduzido, tá? Qual é o ideal, e tudo mais, tá bom? Eu trouxe dois exemplos. O gabinete da esquerda é o meu, é um Manser, um gabinete Manser Narok, um modelo específico eu não sei. Como eu já tenho faz um tempo, acredito que ele nem deva produzir mais, já seja outro modelo, tá? E o da direita é um gabinete que eu peguei da internet ali, que ele tem algumas diferenças bem importantes que a gente tem que considerar na hora de comprar, né, de adquirir um gabinete aí para o nosso computador. Então, o gabinete, o importante é que ele tenha um espaço adequado e tudo mais, seguindo também de um fluxo de ar adequado. O que é um gabinete que tem um bom fluxo de ar? E aí eu vou trazer o meu aqui como exemplo. O meu gabinete, vocês podem ver que ele tem furações na parte da frente. Então ele não é vidro, são furações. E aqui do lado também, não dá para ver muito bem, mas nessa região ele também tem uma entrada de ar. Então o ar também ele entra por aqui, isso dos dois lados. E também pela frente. Então uma telinha que o ar ele vai adentrando por aqui, né? Os fãs eles sugam esse ar de fora, esse ar fresco, né, que está fora do gabinete, e jogam para dentro. Passa pelos componentes e a gente tem os três fãs aqui que são fãs exaustores, são fãs que eles estão retirando o ar de dentro do gabinete e jogando para fora, tá? Então, esses fãs eles retiram o ar de dentro do gabinete. Eles não jogam para dentro, eles retiram, certo? No caso, eles retiram o ar quente, tá, pessoal? Uma coisa importante que a gente tem que saber, daí já é relacionado à física, o ar quente ele sempre tende a subir, tá bom? Então, por exemplo, a placa de vídeo ela tá aqui, está gerando energia e tudo mais, está rodando um game lá, o chip gráfico esquenta, ele vai produzir um calor aqui, e esse ar quente ele sai e ele vai subindo, certo? E esses fãs, qual é a ideia deles? Né? Eles removerem esse ar quente de dentro do computador, certo? Então esses fãs eles removem esse ar quente, os da frente jogam o ar fresco de fora do gabinete para dentro do computador, passam pelos componentes, os componentes eles se beneficiam disso, né? Eles recebem um ar frio e depois eles são removidos pelos outros três fãs. Isso aqui é o ideal de um fluxo de ar de um gabinete, tá bom? O ar fresco entra pela frente e sai ali na região traseira e também por cima, tá? Tem outros tipos de gabinete que também vão ter possibilidade de colocar fãs aqui na parte de baixo, nessa região aqui. Esses fãs, eles também podem jogar, né, o ar de fora, o ar fresco de fora para dentro, tá? Então tem gabinetes, esse meu aqui não é o caso, mas que eles também têm espaço para fãs aqui na parte de baixo, né, então basicamente no chão, onde o fã ele vai sugar o ar fresco aqui de baixo do gabinete e vai jogar para cima, né, o ar fresco no caso de fora do gabinete aqui. Então ele vai ter esse fluxo aqui, ele vai jogando o ar fresco para cima, certo? Então o ar fresco ele sobe, vem aqui para a placa de vídeo, por exemplo, e depois ele vai subindo ali naturalmente, né? Você tem, no caso, três fãs na frente que jogam ar para dentro, e, por exemplo, aqui tem dois na parte de baixo que também jogam ar fresco de fora do gabinete, só que na parte de baixo, para dentro do gabinete, você tem um fluxo de ar ideal, tá bom? Então esse aqui é um gabinete que tem um bom fluxo de ar, certo? Então entra o ar fresco e sai o ar quente de dentro do gabinete, tá bom? O do lado direito, que é o modelo que eu peguei ali da internet, ele é um gabinete que você vai ver que ele tem um fluxo de ar reduzido. Por quê? O frontal dele é inteiramente de vidro. Por ser vidro, o ar de fora ele não tem como entrar para dentro do gabinete. Então o que essas três ventoinhas aqui estão fazendo? Basicamente jogando o próprio ar que está dentro do gabinete para os componentes. Esse ar ele vai ser, obviamente, na maioria dos casos quentes, né? Se você estiver rodando algum game. Então, se você está com os componentes ali estresse, eles estão produzindo calor e o ar quente está dentro do gabinete. Esses três fãs, eles vão basicamente estar jogando, né, para trás esse ar quente, basicamente quase como se estivesse sufocando o computador, né? Então, no caso desses três fãs, eles não puxam nenhum ar fresco de fora. Eles simplesmente jogam o ar que tem dentro do gabinete para trás. Esse ar pode ser fresco, pode ser quente, na maioria dos casos vai ser quente, porque você vai estar jogando ou fazendo alguma tarefa que demanda estresse, né, dos componentes, então você não tem uma entrada de ar fresco de fora, tá? Então, esse é um exemplo que não é um gabinete ideal. Apesar dele ser mais bonito, ele é todo de vidro, mas funcionalmente ele não é bacana. Ele não tem um bom fluxo de ar, simplesmente pelos fãs aqui frontais não conseguirem trazer o ar de fora, o ar fresco, para dentro do gabinete. Tá? E a gente tem aqui os três fãs exautores, que daí eles vão jogando esse ar quente para fora do gabinete, isso aqui, belezinha. Tá? Mas esse é um exemplo que é um gabinete que não seria o ideal. Né? Quando a gente está falando de fluxo de ar,
gabinete aqui da esquerda ele é muito melhor do que o da direita. Tá bom, então o gabinete da direita ele não pega nenhum ar fresco que está vindo de fora do computador, certo? Então, basicamente, o computador está quente, esses fãs aqui, eles não estão ajudando, basicamente, eles estão só jogando o ar para trás, depois eles vão sair aqui pelos exaustores. O ideal é que eles puxassem o ar fresco de fora, jogassem para dentro e saíssem pelos exaustores, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o gabinete, tá, pessoal? Mas é óbvio que, assim, não é o gabinete que vai determinar que a placa de vídeo está esquentando muito, tá? Então, o que eu quero dizer também? Não é o gabinete da esquerda, a placa de vídeo vai estar 70 graus e no da direita vai estar 90. Não, isso não vai acontecer, tá? O gabinete, pelo que eu já vi, né, vivenciei, quando você tem um gabinete com bom fluxo de ar, como esse do lado esquerdo, você vai ter uma redução de temperatura, de uma maneira geral, dos componentes, de 7 graus a 8 graus, tá? Então é uma redução considerável, mas não é algo que o gabinete vai fazer a placa de vídeo sair de 90 para 70 graus, não, ele não vai fazer isso, tá bom? Mas você vai ter uma redução de temperatura ali bem bacana com um bom gabinete, com um bom fluxo de ar, tá? Então a primeira coisa é o gabinete, certo? Mas, que nem eu falei, não é ele que vai fazer, ele não vai fazer um milagre, tá? Passando para a placa de vídeo agora em si, a gente tem, eu recomendo vocês baixarem o MC Afterburner, esse programinha aqui, muito conhecido para monitorar FPS, monitorar o uso de hardware ali e tudo mais. E a gente consegue fazer algumas coisas nesse programinha que é bem bacana, tá? Primeiro de tudo, aqui nas configurações, nessa parte de ventoinha, a gente consegue habilitar um perfil para o controle automático da ventoinha, um perfil personalizado, tá? Então a gente consegue configurar a curva de fãs da ventoinha da nossa placa de vídeo, certo? Então você habilita essa opção, primeiramente, para você conseguir ter acesso aqui para modificar a curva de fãs. O que acontece? Muitas placas de vídeo de fábrica acabam vindo, de fábrica, né, digamos assim, vindo com uma curva de fãs muito baixa, né? Então, por exemplo, às vezes a placa está, sei lá, 70 graus, a ventoinha está rodando a 40, entendeu? 40% da velocidade máxima dela, que é muito pouco, né? A placa de vídeo está em estresse e a ventoinha está lá em 40 só. Vai ser bom por um motivo, você vai ouvir quase nada do barulho da ventoinha, mas a placa de vídeo estará mais quente, tá? Então a primeira coisa é você configurar uma curva de fãs personalizada, certo? No meu caso, como que eu configurei? Configurei da seguinte forma aqui. Deixa eu voltar de novo. A placa de vídeo aqui em 55 graus, não, em 50 graus, perdão, ela vai rodar ali a 35% da velocidade da ventoinha. Depois, em 60 graus, ela vai rodar 45%, e aí chegando a 70 graus, ela vai rodar a 60%, 80 graus a 70% ali. Então essa é uma configuração que já é bacana, tá? Aumentar mais do que isso a velocidade da ventoinha já é algo que, cara, sinceramente não vai mais adiantar muita coisa, entendeu? Você pode aumentar, vai ajudar, mas você vai colocar a sua ventoinha, diminuir muito a vida útil dela, entendeu? E vai ser mais... não vai ser benéfico, né? Vai ser mais ruim do que benéfico, tá? Você configurar, sei lá, tá 80 graus ou botar para rodar 100%, por exemplo, né? Não, aí já não é algo interessante, você vai estar reduzindo muito a vida útil das suas ventoinhas, tá? Da sua placa de vídeo. Então essa configuração que eu fiz aqui é uma configuração bacana. A placa de vídeo está em 75 graus, a ventoinha está em 65%. Porra, tá legal, não tá tão rápido, mas não tá parando, não tá devagar. Muito melhor do que se a placa tá 75 graus e a ventoinha tá 45, é muito baixa a velocidade, certo? Então, primeira coisa, uma curva de fãs personalizada. Então vocês fazem isso, aplica, e aí o programinha aqui ele já vai fazer a sua ventoinha rodar da forma que você configurou. Isso você pode fazer também pelo driver de vídeo da sua placa de vídeo. No meu caso, é uma RX 570, então é uma AMD. Tá? Então eu consigo entrar no driver da AMD, vir em desempenho, ajustando, e aqui eu consigo, no controle avançado, aqui também personalizado, né, no ajuste manual, eu consigo ajustar a velocidade do ventilador e no controle avançado configurar. Tá? Então também posso fazer isso pelo próprio driver da AMD, ou fazer lá pelo MC Afterburner. Acredito que a NVIDIA também tem essa possibilidade, tá bom? É isso que eu não saberia dizer. Então, primeira coisa, a curva de fãs. Fez a curva de fãs, verifica se melhorou. Se ficou bom, aí esquece, entendeu? Muitas vezes só isso resolve, porque muitas placas vêm ali com curva de fãs que são patéticas, né? Porque nem eu falei, a placa está a 75 graus, o fã está rodando a 40, 45, está quase parando. Então, quando você faz essa modificação, aí a temperatura já vai cair bastante, tá? Gustavo, fiz isso e não resolveu, e agora? Agora a gente tem uma questão que é o undervolt, tá? O que é o undervolt? Tá? E aí, pessoal, só uma coisa também.
O undervolt muitas vezes pode assustar. Pensar assim, nossa, agora tem que reduzir a tensão do chip gráfico, vai dar ruim, não sei o que, mas calma. Porque eu já fui essa pessoa também que achei que era muito difícil, que poderia dar ruim, tá? Mas na verdade é completamente ao contrário. É uma coisa muito benéfica e muito fácil de se fazer. E eu vou demonstrar aqui para vocês. O conceito do undervolt é o quê? Você alimentar o chip gráfico da sua placa de vídeo com uma tensão menor, consequentemente, ela não recebe mais tanta energia e quando a placa consome menos energia, ela tem uma menor temperatura, tá? O undervolt ele é bom para quê, então? Reduzir a temperatura do chip gráfico e também reduzir o consumo da placa de vídeo, tá? Então, muitas vezes, você vai ter uma tensão exagerada no chip gráfico. E a placa de vídeo está consumindo, sei lá, vou dar o exemplo da minha, que ela estava batendo até 115, 120 watts, sendo que agora, em carga máxima também, ela vai para no máximo 95. Tá? Então você reduz o consumo da placa de vídeo e a temperatura também, e muito, tá? Não é pouco, é uma diferença bem grande. Então, o que a gente vai fazer com o undervolt é alimentar o chip gráfico com uma tensão menor do que o padrão, para que ele consuma menos energia e tenha uma temperatura menor também. Falando dos resultados que eu tive, foi diferença assim de 10 graus, tá? Então, é uma diferença muito grande, tá? Para contextualizar vocês sobre a minha placa de vídeo, uma RX 570 Red Dragon, tá, da Power Color, é um modelo que ele tem um clock de GPU base de 1250 MHz, tá? Placa de vídeo, pessoal, tem diversos modelos, diversas fabricantes, digamos assim, que produz ali a placa de vídeo, né, as soluções de refrigeração e tudo mais. Então eu tenho essa aqui é da Power Color, modelo Red Dragon, tem da MSI, tem da Asus, da Galaxy, né, tem Gigabyte, então tem diversos outros modelos ali de placa de vídeo que são RX570, só que tem soluções diferentes de resfriamento, o clock às vezes é diferente também, tem umas que tem um overclock, outras que tem um clock menor e tudo mais. Essa minha, eu verificando em vídeos, tá, e até em comparativos, a minha placa de vídeo comparado a mesma placa de vídeo, só que o modelo da MSI, uma coisa muito importante que eu reparei foi o seguinte: a da MSI sempre estava 10 graus abaixo, por volta de 10 graus abaixo comparado a esse modelo que eu tenho. No entanto, o que eu pude visualizar? Que a frequência da GPU, né, que é o Core Clock aqui, o GPU Clock, da MSI, ele variava muito. Tá? Então ele estava lá em 1200, caía para 1100, ia subindo e descendo esse GPU Clock, fazendo com que a placa ficasse mais fria naturalmente, porque estava trabalhando com uma frequência menor. Agora, a da Power Color é constante 1250, não sai disso, entendeu? Então, consequentemente, ela vai esquentar mais, não tem o que fazer, e também vai ter um benefício em FPS, porque ela vai estar sempre trabalhando com uma frequência maior. Então, às vezes, você tinha uma diferença de até 10 FPS em alguns momentos, entendeu? Comparado com a placa da MSI, certo? Então, um ponto também é a construção, tá? Então, tem modelos de placa de vídeo que vão ter uma temperatura menor, outros modelos vão ter uma temperatura maior. E aí, falando das temperaturas que eu estava tendo com a minha RX570, eu estava batendo em alguns jogos, em determinados momentos, até 83, 85 graus, tá? Para muitos, pesquisando, é uma temperatura normal de trabalho, mas para mim, a minha opinião pessoal e também o que eu acredito, que, cara, a placa de vídeo ela tem que trabalhar ali por volta de 75 graus, entendeu? Passar de 80 já é uma coisa um pouco ruim. Isso, na minha visão, na minha opinião, porque, cara, 80 graus é uma temperatura grande, entendeu? Então, tem placas que vão trabalhar em 80, 85 graus, só que, particularmente, eu não gostaria, certo? Então, eu fiz esse undervolt, né? Vou mostrar pra vocês agora sobre ele, tá? Mas, assim, basicamente, como que a gente faz esse undervoltage, tá? Contextualizando primeiro, né? Vocês vão perguntar pra mim, nossa, mas você não estava tendo esse problema de temperatura fazia tempo, né? Por que só agora? Porque esse computador, essa configuração eu já tenho há por volta de 3 anos. 3 anos? Por volta de basicamente 2 anos e meio ali. 3 anos, tá? E se você nunca teve esse problema de temperatura, por que só agora? O que aconteceu, pessoal? Eu utilizava um monitor 7008P, um monitor basicamente HD, e jogava os jogos tranquilamente, né? No Ultra, a placa de vídeo sobrava, porque eu rodava o jogo na 60 e resolução baixa, essa placa de vídeo roda jogos muito bem em Full HD,
com o pé nas costas. Então jogava GTA, Red Dead Redemption 2, Euro Truck, CS, enfim. Jogava tranquilamente, sem problemas. O que aconteceu foi que esse ano eu troquei meu monitor. Então eu peguei um monitor Full HD, 120 Hz. E aí que começou o problema. Eu comecei a rodar os jogos em Full HD, e aí a placa de vídeo começou a ficar muito utilizada e começou a bater essas temperaturas altas. E assim, a curva de fan já estava legal, o fluxo de ar do gabinete, como vocês viram, é muito bom. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí foi quando eu comecei a pesquisar e caí no Undervolt, tá? Que no início eu fiquei assim, nossa, será que vai funcionar? E funcionou, que é uma beleza, tá? Como que você faz o Undervolt então? No MSF Afterburner, isso também você faz pelo software da AMD, você consegue fazer, tá? Então, você consegue entrar aqui, desempenho ajustando, ajuste manual, ajuste de GPU ativa, controle avançado e tensão 1000V. Aqui você consegue alterar, tá bom? Então você consegue fazer esse ajuste que eu vou fazer pelo MSF Afterburner e também dá para fazer pelo próprio programa da AMD. Então, voltando aqui para o MSF Afterburner, aqui a gente tem essa questão aqui do lado, esses três pontinhos, basicamente um sinal de rede Wi-Fi quase. Você clica nele e ele vai abrir essa parte que é o editor da curva, tensão versus a frequência. E aí o que acontece? Essa X570, cara, por padrão ela vem com uma tensão de 1150 aqui nesses estágios 5, 6 e 7. Esses estágios são referentes à frequência da placa de vídeo, tá, pessoal? Então, a placa de vídeo ela trabalha em estágios. Então, tem o primeiro estágio que vai ter lá, sei lá, 300 MHz, o segundo que vai para 800, e ela vai aumentando ali a frequência dela, e também tem que aumentar a tensão, né? E aí o que acontece? Olha para vocês verem. O padrão 1150 mV. Aqui a tensão nos últimos estágios, 5, 6 e 7, que são os estágios que vai estar usando quando a gente está jogando. Tá? Então, se está jogando em alta carga, eles vão estar nesses últimos estágios, com essa tensão de 1150. Cara, uma tensão que, assim, desnecessária completamente. Tá? Você consegue, através desses quadradinhos, descer. Né? Então, ele vai estar aqui por padrão. Né? Então, o padrão aqui, no caso, é 1150. Então, você consegue modificar isso. Então ele veio com essa tensão e você consegue abaixar. E eu, no caso, olha para vocês verem, eu baixei aqui basicamente 100, né? Então foi para 1049, então eu fui abaixando, tentando abaixar proporcionalmente, tá? Então aqui eu baixei 66, aqui uns 30 e poucos, aqui uns 25, né? Basicamente esses outros estágios, eles não vão interferir muito porque, cara, a placa de vídeo, quanto que ela vai estar nesses estágios? Basicamente nunca, né? Só que você está navegando na internet, está vendo um vídeo e tudo mais, ela vai estar nesses estágios menores. Mas quando você está jogando, esses três últimos aqui que são os que vão basicamente determinar isso. Tá? Óbvio que eu não posso chegar no estágio 4 e pôr uma tensão maior do que os outros estágios, porque não faz sentido nenhum. A placa está com um clock menor e vai estar com uma tensão muito alta, não faz sentido. Então tem que ser sempre numa linha, num downgrade aqui. Tá? Deixa eu aplicar o meu perfil. Então tem que ser sempre um downgrade aqui, uma constância, certo? Então ele começa menor e vai aqui subindo. Né? E aqui no máximo, nos últimos estágios, você vai ter a mesma linha. Cara, de cara eu baixei para 100, né? Na verdade eu baixei para 50, depois baixei para menos 101, apliquei. Tá? Então eu fiz esse aqui é o meu perfil, se vocês tiverem uma X570, quiser copiar para ver. Então esses três primeiros menos 101, o quarto aqui menos 66, esse aqui menos 37, esse menos 25. Dá para baixar mais do que isso aqui nessa região, dá para deixar bem menor, tá bom? Mas assim, como a questão maior aqui é o game, são jogos, cara, a placa vai estar nesses últimos estágios aqui, entendeu? Então, mas você obviamente faz uma redução aqui em todos. Então eu fiz isso, tá? E aí, o undervolt é isso, pessoal. Você vai alimentar o chip gráfico da sua placa de vídeo com uma menor tensão, ele vai consumir menos energia e vai gerar menos calor. E eu tive uma diferença de, cara, mais de 10 graus até, dependendo do jogo. A placa nunca mais passou de 76, 77 graus. Isso em alta carga, alto estresse mesmo, quando ela batia 85 graus anteriormente, tá? E aí, assim, o meu foi uma coisa mais caseira. O que o pessoal faz? Eles baixam um programa, que eu acho que eu nem lembro mais o nome. Basicamente um benchmark de placa de vídeo. Acho que é R15, alguma coisa assim, Cinebench R15, algo nesse sentido assim, que vocês podem fazer, que é um programa que vai rodar um benchmark da sua placa de vídeo e vai te dar uma pontuação no final, temperatura, média de FPS, percentual, máxima de FPS, etc. Você pode bater um print desse resultado, fazer o undervolt e verificar como que a placa vai sair. O undervolt, pessoal, a placa não perde performance, ela não pode perder performance, tá? Ela não vai perder, ela vai permanecer na mesma performance, só que ela vai consumir bem menos e ficar bem mais fria. Tá? Você não perde performance com o undervolt, tá? Você só tem ganhos, tá? Você só tem ganho, literalmente. A placa de vídeo consome menos e gera menos calor, tá? Então,
Esse aqui foi o perfil que eu fiz do undervolt meu, que é bem caseiro mesmo. Eu cheguei a ver pessoas que chegaram a ter estabilizado a placa com 1000 de tensão, que é uma coisa que pode acontecer, tá? No meu caso, cara, eu sou uma pessoa que não tem muito conhecimento nessa parte do undervolt. Eu vou abaixar, primeiro eu baixei 50, depois baixei 80, aí eu baixei 100, e no 100 ficou top já. Eu falei, cara, eu posso tentar abaixar mais? Posso, mas em outro dia, quando eu tiver mais tempo, digamos assim. Eu fiz só isso e a placa. Agora, os jogos, a performance é a mesma, só que ao invés dela consumir 120 watts, ela consome no máximo 95. A temperatura nunca mais chegou na casa dos 80, agora no estresse máximo dela é 76, 77 graus, no máximo, em um dia quente ainda, tá? Um dia quente. Assim, o meu quarto, ele é um quarto quente, é um quarto que, cara, o meu quarto é no mínimo 30 graus que ele tá, no mínimo, tá? Todo dia. Eu tenho um ar-condicionado, obviamente posso ligar ele, a temperatura do quarto vai baixar, e essa temperatura que eu falei de 76, 77 graus vai cair para 72, entendeu? Até menos. Mas assim, a minha placa de vídeo em dias normais, que meu quarto é 30 graus, a temperatura dele, que é quente o meu quarto, ela bate no máximo 75, 76 a 77 graus em uma carga extrema. O padrão normal, 72, 73 graus. Tá jogando ali com ela 100% de uso, mas a gente sabe que tem parte dos jogos que vai exigir mais da placa de vídeo, né, mais cálculos, e ela vai ter uma temperatura um pouco maior, um consumo maior. Mas assim, a minha placa foi da água pro vinho, assim, resolvi meu problema de temperatura. Então, o undervolt, pessoal, é uma coisa que pode parecer um bicho de sete cabeças, mas é simples. Eu fiz isso aqui, cara, sei lá, em 3 minutos. Eu abri, agora o que eu fiz para vocês saberem? Eu abri o CS, fiquei parado em uma parte lá, tá? No caso, eu abri o CSGO, tá, pessoal? O CSGO, porque o CS2, o MSF Afterburner nem deixa mais habilitar, mas o CSGO ele deixa, então eu conseguia ver lá FPS e tudo mais, temperatura, e o que eu fiz? Dava um Alt Tab, vinha e baixava, aplicava. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão configurar aqui, depois vocês vão fechar e aplicar. Aí vocês voltam pro jogo, aí você vai ver lá, e tudo mais. E aí você vai, joga um pouco, né? Isso foi o que eu fiz. Eu não fiz benchmark, eu fiz isso. Tava padrão, abaixei. Apliquei e entrei pro jogo. Joguei, pá e tal. Entendeu? Então, o meu benchmark foi o jogo, foi jogando. Tá? Então não foi algo profissional. Isso que eu tô mostrando pra vocês, que é o seguinte, que você não precisa ser um cara expert pra fazer isso. Um cara que, é, puta, cara, eu preciso ter um programa de benchmark, não sei o que. Tipo assim, você pode ser uma pessoa mais, é, que não entende nada e fazer isso igual eu fiz, tá? Então, cara, o que vai acontecer se eu baixar a tensão muito? O máximo que vai acontecer, o computador ele vai reiniciar, né? Porque vai faltar alimentação para a placa de vídeo, e o computador ele vai reiniciar, não vai ficar estável, vai congelar, vai dar travamentos, né? Então, vai acontecer no máximo isso. E aí você sobe a tensão e você vai testando, entendeu? Então você não vai ter um problema, você vai queimar no chip gráfico, não vai, tá bom? Então aqui você está reduzindo a tensão, você não está aumentando a tensão. Então se eu estivesse aumentando a tensão, aí poderia ocasionar algum problema de queimar o chip gráfico, porque a tensão está muito alta, por exemplo. Mas é óbvio que isso é muito difícil e tudo mais, tá? Mas aqui é um undervolt, então eu tô pegando o padrão que vem e tô diminuindo, certo? Tô deixando a placa de vídeo mais eficiente. E a minha placa de vídeo, cara, eu fiz isso em 5 minutos, cheguei nessa conclusão aqui e deixei assim pra mim, tá bom. Mas eu já vi pessoas estabilizando com 1000 milivolts aqui. A minha placa de vídeo pode ser que alcance isso, tá? Mas óbvio, vou ter que testar e não sei o que e tudo mais. Como pra mim já ficou bom com aquela redução de 100, puta, cara, pra mim já era, não mexo mais. E eu vim aqui, salvei aqui o perfil, né? Então eu clico aqui, clico no perfil que eu quero salvar e já era, entendeu? Tá, pessoal? Então o undervolt é uma coisa que sim, que eu fiquei, quando eu fiz e deu certo, eu fiquei, não acredito que deu certo, que era tão fácil, eu devia ter feito isso antes, sabe? Eu fiquei assim, porque é muito simples e realmente, você não precisa ser um expert nem nada para fazer isso. Eu sou um cara que eu gosto de computador, entendo, faço as modificações no meio e tudo mais, só que essa parte eu nunca quis mexer muito, né? Fazer um undervolt de não sei o que, sei lá o que, sempre foi mais o padrão mesmo e tava bom. Mas como eu tive esse problema de temperatura, eu falei, cara, eu vou testar. E eu fiz em 5 minutos, resolveu meu problema, que eu tava há meses com isso, entendeu? E aí agora eu jogo jogos tranquilamente e a placa de vídeo fica numa temperatura bem menor, tá bom? Então minha redução foi mais de 10 graus. Então, que nem foi pra vocês, hoje no máximo vai bater uns 76 graus em alta carga, num dia quente aqui no meu quarto, meu quarto é 30 graus no mínimo, tá? Em dias mais frios aí já era. Mas mesmo em dias quentes, normalmente ela fica em 73, 72 graus ali, tá? Então, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Então, recapitulando, o que a gente falou de airflow, de fluxo de ar do gabinete, curva de fãs,
A curva de fãs, pessoal, aí é uma coisa também, serve também para o processador, tá? Então, meu processador está esquentando muito. Verifica como que está a curva de fãs dele na BIOS. E o processador também é mais fácil de resolver, está esquentando muito. Né? Pego, troco o cooler dele. Pronto. Coloco um cooler melhor, acabou. Sabe? É mais fácil de resolver. Placa de vídeo, como é que eu vou trocar o sistema da placa de vídeo? Entendeu? Não tem como. Então, a placa de vídeo você faz essas questões da curva de fãs e o undervolt aí também, se não resolver, você consegue fazer ele. Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Minha placa de vídeo é SS570, 4 GB, Red Dragon, modelo ali marca da PowerCore, modelo Red Dragon. E é isso aí, tá bom? Valeu e até a próxima.